Na Era do Espírito. Bom dia, amados irmãos, amigos. Esperamos que todos estejam bem e que esta manhã possa trazer uma mensagem de conforto, de paz e alegria para todos vocês. E trago então uma reflexão em torno de palavras que certamente todos nós já ouvimos: vigiai e orai. São palavras que ecoam aqui e acolá, nos fazendo pensar na importância da oração e da vigilância. Mas talvez nem sempre nós entendemos, nós raciocinamos em que contexto, em que circunstâncias essas palavras foram ditas pelo Mestre Jesus. No caso, elas foram ditas naquele momento em que Jesus, com João, Pedro e Tiago, sobe ao Monte das Oliveiras, ou Getsamane, e ali se retira do grupo onde todos os apóstolos estavam e vai orar. É o mesmo dia em que os apóstolos com Jesus realizaram a Santa Ceia, fizeram diversas outras atividades, que Jesus lavou os seus pés, que esclareceu sobre a traição que estaria próxima a acontecer e que vai então, nesse momento, a oração, junto com esses três irmãos que tão lhe eram caros, fazer uma oração pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele aquela provação tão difícil, aqueles dias em que ele viveria a traição de um dos seus discípulos amados, que ele teria a prisão, a via crucis, a própria crucificação, mas que sabia e entendia que era necessário a fim de que posteriormente ele realizasse a ressurreição e a partir dela, como estava previsto nas Escrituras, fosse então confirmado que efetivamente ele era o Messias e que seus ensinamentos eram a verdade, como é até hoje. E é nesse contexto, então, que Jesus, junto a esses três apóstolos, começa a orar. Ele se afasta um pouco e quando ele volta, esses três irmãos estavam adormecidos. E aí ele faz então essa frase que ficou registrada. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, em Marcos, no capítulo 14, versículo 38, e em Lucas, de uma forma um pouquinho diferente, no capítulo 22, entre os versículos 40 e 46. Então, em Mateus e Marcos, assim está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já em Lucas, narra de forma um pouco diferente que desde o momento em que Jesus chega àquele local com os três, ele já os recomenda: orem, para que vocês não caiam em tentação. Mas, como nas outras narrativas, ele retorna e os observa dormindo ou sonolentos. E nesse segundo momento, então, ele fala: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Então, Jesus está ali fazendo esse pedido, essa oração ao seu Pai, ao nosso Pai, para que aquela dor e aquelas dificuldades que viriam não fossem tão severas. Mas, principalmente, como em toda a mensagem de Jesus, ele estava ali nessa passagem nos ensinando que diante dos nossos grandes desafios temos, sim, o direito, a possibilidade de pedir ao Pai o seu amparo, a sua misericórdia e todas as forças que necessitamos, mas sempre cientes que a vontade do Pai é a vontade do amor, é da sabedoria, desse Deus que é o Criador do nosso universo e que nos criou para o bem, para a evolução, para a superação de todos os nossos limites. Mas, nesse caso do orar e vigiar, a recomendação de Jesus a esses homens é de uma valia ainda maior para a nossa reflexão de hoje. Pois, afinal, como disse Jesus, era necessário vigiar e orar para não cair em tentação. Pois, na verdade, o espírito estava pronto, ou seja,
a compreensão do Evangelho, a disponibilidade de servir ao Cristo, Jesus reconhecia naqueles 3 irmãos como efetivamente se deu. Contudo, a carne era fraca, ou seja, depois de um dia cheio de atividades, de muitas emoções, sem dúvida aqueles homens em silêncio, orando, buscando a meditação, cederiam ao sono, ao cansaço. Mas Jesus recomenda uma vez, uma segunda vez, e até como diz Lucas, uma terceira vez, que eles orassem, que eles se levantassem, que eles tivessem uma ação para não se deixar levar por essa tendência do corpo físico, da carne, ou, dentro de uma metáfora que podemos refletir, a todas essas situações que ainda vivemos e que representam a nossa fragilidade moral, onde ainda somos tão seduzidos pela matéria e por todas seus convites que alimentam o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, e que muitas vezes nos faz ceder a esse ensinamento que já concordamos, que abraçamos, que amamos, para que seja essa voz da carne, da nossa limitação moral, a quem nós, então, seguimos. No caso da vigilância, nós vemos em Mateus, capítulo 25, versículo 13, a seguinte frase: Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus nos fala disso no momento em que relata, em que apresenta a parábola das 10 virgens e também, na mesma sequência, a parábola dos talentos. As 10 virgens representam essas mulheres que aguardavam o noivo, só que algumas dessas virgens não tinham óleo suficiente para manter a sua candeia acesa na espera desse noivo, e essas noivas não prudentes, elas então perdem o momento da chegada do noivo. Na parábola dos talentos, igualmente, é dado a cada um daqueles servos alguns talentos, e aquele que é imprudente, com medo de quando seu senhor chegasse, em vez de multiplicá-los, os enterrou. E é nesse contexto, então, que fica registrado que é preciso vigiar, porque nenhum de nós sabemos nem a hora, nem o dia. Em Marcos, também essa frase se mostra, mas é em meio a outras considerações que alertavam de situações como havia ocorrido com Noé, registrado no Velho Testamento, de grandes cataclismas, de grandes sofrimentos, e que igualmente ninguém saberia a hora, nem o dia em que isso iria ocorrer, que portanto era necessário desde sempre vigiar para que possamos estarmos prontos, preparados no momento em que o Senhor chegar. Assim também se dá uma outra passagem em que é tratado sobre a casa e o ladrão, talvez vocês já ouviram também essa, em que é comentado que o dono da casa, ele não fica aguardando um ladrão, algum invasor, com hora e dia marcado, mas ele está preparado, ele está prudente. E é nesse sentido da vigilância que também Jesus nos ensinou a importância de fazermos hoje, aqui e agora, os nossos melhores esforços para aguardar, para nos transformar, para nos aproximar deste noivo ou desta boa nova que a vida terrena nos oferece. Em relação à oração, é muito interessante a gente observar o que Allan Kardec reuniu em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi obtereis. Introduzindo esse capítulo, é transcrito Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, e Lucas, capítulo 18, 9 a 14. E no caso, essas passagens, esses trechos, nos lembram que é preciso orar em segredo, na intimidade, com a conexão com Deus, e não para que os outros nos vejam, não para que os outros saibam o quanto oramos ou deixamos de orar. Muito obrigado pela sua atenção. Na Era do Espírito.